nós temos leis que visam coibir esse tipo de violência. Mas o Estado, volto a dizer, não tem contribuído para isso. Na maior parte dos casos, a gente vê um judiciário que crê, que acredita firmemente que a lógica punitiva ela vai resolver o problema da violência. A gente tem a nossa realidade, né? Decisões, mesmo uma legislação e o próprio funcionamento do judiciário, que muitas vezes ele é seletivo. O momento que estamos vivendo, e como tudo tem sido divulgado, não tem nada de seletista aí, muito pelo contrário. É a alta nata da nossa sociedade que hoje está respondendo pelo que fazem. As pessoas mais pobres vão para a cadeia, sofrem e já saem recebendo penas que não estão previstas na lei, já saem apanhando da polícia, depois vai ser jogado num cárcere horroroso, etc. Não é discriminação quanto aos crimes praticados na periferia, mas infelizmente todos estão concentrados na periferia e nos aglomerados. A gente tem uma seletividade ideológica, uma seletividade política e uma seletividade de classe. Quem poderia imaginar que um político hoje estaria sendo condenado a 20 anos de prisão? Quem poderia imaginar que aqueles que a sociedade já sabia que estavam saqueando os cofres públicos iriam responder um processo? Você tem algumas pessoas ricas que foram para a cadeia, isso é uma novidade, mas só de um determinado grupo político. Eu acredito, ao lado de muitos teóricos, nas mais diversas áreas do conhecimento, que a lógica punitiva ela aumenta a violência, ela aumenta a raiva, ela aumenta o ódio, ela aumenta a desigualdade. Se entende que ele tem um viés punitivo, felizmente nós estamos atendendo os anseios da sociedade, porque o crime está se propagando. Enquanto a gente não mudar essa estrutura, né, de violência permanente, uma estrutura de desigualdade, de racismo, de homofobia, né, de ódio de classe que está presente na história brasileira, a gente não vai conseguir resolver a violência no Brasil. Nós não temos criminosos eventuais, mas o criminoso quanto mais. Hoje, o criminoso, né, o bandido, virou até mesmo uma, como eu ouvi há pouco tempo e gostei, uma profissão. Por não inaugurar, criar e construir penitenciária, eles estão privilegiando o bandido, sim. O grosso da população carcerária no Brasil, né, só 5% cometeram crimes graves contra a vida. Você tem muita gente em prisão provisória, que não tinha que estar preso e está preso. Você tem muita gente que já cumpriu pena e continua presa. Você tem muita gente que tinha que ser levada a penas alternativas, por exemplo. Procurar alternativa de quê? De fazer com que esse criminoso contumaz volte para a sociedade, para delinquir da mesma forma? A gente consegue esvaziar mais de 50% dos presídios brasileiros com uma política séria de recuperação efetiva dessas pessoas. Isso ficaria ali com 5% de crimes muito graves, homicídios, etc., latrocínio, etc. Somente em Minas Gerais, nós temos perto de 50 mil mandados de prisão em aberto. São pessoas que já foram julgadas, pessoas que já foram condenadas, a maioria com decisões transitadas em julgado, e que permanecem na rua por falta de vaga nas penitenciárias. Isso já começa a diminuir a violência, né? Uma escola da violência bárbara que são as penitenciárias brasileiras. O cidadão desavisado e a imprensa desavisada disse que a justiça prende e a justiça solta. E esses 50 mil que estão aí, que já determinamos, nós não pedimos que o Estado recolhesse essas pessoas, nós determinamos. Juiz não requer, juiz manda. A gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente sente antipatia, a gente tem nossas preferências, mas a gente não vai resolver nada com raiva, com ódio. Ah, prende, arrebenta, etc. Isso não resolve. Eu não vejo ninguém defendendo o cidadão de bem. Direitos humanos do cidadão de bem eu não conheço. Aqueles que têm conotação, que têm presença marcante, são figurinhas conhecidas nos nossos noticiários, são defensores de direitos humanos do bandido contumaz. Grande parte das pessoas, e a gente vê essas experiências funcionando muito bem em outros países, né, se acolhidas, né, elas podem se recuperar e podem abandonar a violência. Nós temos também presenciado toda hora o número de mortes de bandidos, e vocês esquecem também de publicar com mais constância
o número de policiais que foram mortos na defesa dos interesses, da segurança, da paz do cidadão de bem. Como é que acaba com a violência? Uma outra sociedade, né? Com uma outra economia, né? Que haja mais igualdade para todo mundo, que haja trabalho para todo mundo, que haja dignidade para todo mundo, que as cidades não sejam opressivas como isso. Essa briga sempre vai existir. E para mim, se puder vencer o policial e se puder vencer a justiça, eu vou continuar batendo palma.